E aí, Carlos Alberto de Souza Mascarenha, tudo bom? E eu, Adriano, e a todos, boa tarde. Ana? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu acho que o Carlos Mascarenha já está com a tese para defender já. Está na Bíblia já. Valeu. Estou assimilando aí as orientações teóricas e metodológicas e total e roteiro. Carlos, o teu áudio está muito ruim, ninguém está entendendo o que você está falando. Porque eu estou sem o... Tem isso aqui, ó. Ah, tá. E Adriano, eu vou lá no Acho que agora Tuerê. todo mundo me escuta, né? Perfeito, vou lá no Agora Tuerê e sim. comprar um Agora cacau sim. produzido lá no Tuerê. Conhece o cacau de lá? Show de bola, né? Meu irmão, eles ganharam o prêmio até na Europa de elaboração de cacau lá. Show de bola. O pessoal da CEPLAC me deu uns tabletes assim, uma elaboração artesanal maravilhosa. Eles representaram na França no início desse ano, antes da pandemia, num congresso. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao que a gente vem conversando sobre essa relação Amazônia, campo e território, né? E nós fizemos um percurso metodológico, onde a gente procuramos esboçar elementos do que é que compreende uma abordagem espacial do campo, do agrário e do rural. Entendendo o campo, o agrário e o rural como três formas diferenciadas que o capital se utiliza para fazer a apropriação da renda da terra, né? Fazer essa apropriação da renda da terra. Então, são três maneiras, por isso que é campo, agrário e rural. Nós ressaltamos que a economia, a história, a antropologia, elas estudam o campo agrário e rural, né? Mas, frequentemente, elas estudam como sendo atividades, né? Como atividades, ou então elas estudam a partir do ponto de vista de produção no espaço. Produção no espaço, né? Então, elas enfocam a trajetória das famílias, elas enfocam a dinâmica econômica, elas enfocam a dinâmica das atividades, elas enfocam isso, né? Elas pouco prestam atenção numa dimensão do espaço, que é o espaço enquanto condição de existência, né? Como é que o espaço ele ajuda a explicar a maneira como as pessoas vivem, né? Então, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Então, o espaço, enquanto a maneira que a geografia tem de pensar a totalidade, ele também é um objeto de reflexão que a geografia tem da totalidade, né? Então, a gente vem fazendo esse percurso nas aulas e agora a gente começa um momento onde eu tento fazer uma espécie de exemplificação do que seria olhar o espaço rural, o que seria olhar o espaço agrário, o que seria olhar o espaço do campo, né? Ou a condição espacial do campo, a condição espacial do agrário e a condição espacial do rural, né? Como eles são processos, o campo, agrário e rural, eles são processos que são conectados entre si, porque o que é que existe?
Existe uma sucessão e uma coexistência. Né? O campo não emergiu. O campo não emergiu do nada. O agrário não emergiu do nada. E a emergência do agrário não é o sumiço do campo. E a emergência do rural não é o sumiço do agrário e nem do campo. Há um processo dialético de sucessão e coexistência. Sucessão e coexistência. Né? Senão, nós vamos cair na história dos conceitos puros e dos tipos puros. Né? Dos tipos puros. Então, o ponto de partida de toda investigação que quer utilizar a dialética entre o campo, o agrário e o rural é começar pelo rural, ou melhor, presente. Pelo presente. Né? Pelo presente, porque no presente está contido o passado. Isso do ponto de vista de uma perspectiva dialética. E eu também não estou dizendo que a perspectiva dialética é a única possível de pensar o mundo, eu não estou dizendo que a perspectiva dialética é a única válida de pensar o mundo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que para entender o processo de sucessão e coexistência, para entender o processo de conservação, negação e superação, né, para entender o movimento das contradições e das contradições entre processos diferentes e desiguais de apropriação da renda da terra, e, consequentemente, para a emergência do campo, do agrário rural, a dialética é o movimento, é a perspectiva filosófica que nos ajuda a compreender. Porque se tu pega uma perspectiva kantiana, uma perspectiva do Kant, né, tu começa a traçar um processo de evolução. De evolução. Né? Então, tu começa, era uma vez a natureza, aí chegaram os habitantes indígenas, aí esses habitantes indígenas viviam no momento em que não eram sociedades comerciais, até o momento em que houve o surgimento das sociedades comerciais, aí passou um processo de integração desse indígena, agora na condição de caboclo, de camponês. Essa integração se deu a partir da formação da agricultura, da pecuária, do extrativismo. Né? Aí, a partir desse momento, eu tenho o campo. Como esses indígenas não eram proprietários da terra, esses indígenas moravam onde davam para ele morar. Mas o governo criou um lugar específico para eles que se chamou aldeamento. Aí dessas aldeias são aldeias que vão dar origem ao campo, isto é, uma parte do território onde há um emprego de trabalho regular que é diferente do trabalho dos trabalhos extrativistas. Aí, então, esse camponês que vai se originar desse processo de apropriação da mata primária a partir do colonizador, ele vai ficar nessa condição durante praticamente 3 séculos e meio. Aí, a partir de 3 séculos e meio, quando chegam os grandes projetos, eles vão reivindicar essa terra, vão expulsar e o Estado vai validar a apropriação deles. Aí há um momento de conflito, porque as populações que durante 3 séculos e meio viviam ali, elas vão resistir. Não só as populações vão resistir, mas as entidades representativas também vão resistir. Aí vai nascer o período, um outro período, que é o período agrário, porque é um período marcado pelo conflito, né? Um conflito, e vai ser um período marcado também pela configuração da agricultura e da pecuária como força motriz do espaço. Muito bem. Então, esse agrário, enquanto conflito, ele fica, né? Só que esses conflitos eles vão devorar a própria credibilidade do meio agrário, das entidades representativas do meio agrário, até o momento em que essas entidades elas começam a reconfigurar o agrário para que, ao invés do espaço do conflito, seja o espaço do consenso e do acordo. Né? Então, elas começam a capturar reivindicações do agrário, entidades agrárias, representantes agrários para dentro do Estado, e aí, então, eu tenho uma espécie de apaziguamento do agrário e nascimento do rural enquanto espaço da prática
como fala o Rogério Harsberg, o território como espaço da prática, porque o território passa a ser a matriz de análise do rural. Né? Então, no rural, a matriz é o território, no agrário, a matriz é a região, e no campo, a matriz é o lugar. Né? Então, tem uma história de evolução. Esse foi um pequeno passeio. Tá? Então, comecei da floresta e foi parar no rural. Mas geralmente é essa trajetória que a turma faz. Né? É um processo de evolução. Né? Um processo de evolução. Por quê? Porque o ponto de partida aí do método é o passado para chegar no presente. Né? Então, é como se tentasse, digamos assim, explicar o passado pelo presente. Tá? Esse é um caminho arriscado. Tá? Por quê? Por que é um caminho arriscado? Porque não há... Por quê? Primeiro, porque ele trabalha com uma perspectiva linear, né? Como se houvesse um momento exato em que o campo deixou de ser campo e se tornou rural. Houvesse um momento exato em que o agrário, ou melhor, que o campo se deixou de ser campo e se tornou agrário, e que o agrário deixou de ser agrário e se tornou rural. Parece que ele quer buscar esse tempo exato, e isso é difícil de encontrar. Quando eu proponho algumas datas, é no sentido de indicar, não é dizer, olha, foi aqui que aconteceu. Né? Então, da mesma maneira que nós temos dificuldade em identificar quando é que nós nos tornamos adultos, né? A gente não se torna adulto, o adulto que se torna a gente, né? Porque muita gente continua fazendo besteira na vida, continua fazendo atitude de criança, sabe? Continua, enfim, fazendo criancice, fazendo tolice, fazendo besteira. Quer dizer, a criança, a tolice não morreu. Né? O nosso lado adolescente, de vez em quando, ele aparece. Né? Então, quem é o adolescente? O adolescente é uma pessoa que faz as coisas e não pensa as consequências. Então, vez por outra, a gente está dando uma de adolescente. Né? Então, onde que eu quero chegar? Eu penso que o método mais aconselhável é partir do presente para encontrar no presente as camadas anteriores. Tá? E essa é a perspectiva, por exemplo, uma perspectiva que é uma perspectiva dialética, né, e que é encontrada no Milton Santos, quando ele fala, por exemplo, do conceito de rugosidade espacial. Né? A rugosidade espacial, nós podemos estender esse conceito se nós entendermos que o espaço ele não é só forma, ele é conteúdo. E se nós entendemos que o espaço ele tem formas e tem conteúdos, e essas formas e conteúdos, eles têm uma dimensão material e têm uma dimensão imaterial. Né? Porque as formas, elas não estão organizadas aleatoriamente, elas não se formaram aleatoriamente. Elas se organizaram e se formaram a partir de um conjunto de ordenamento que não está expresso na forma. Né? Então, por exemplo, o que é um código de postura do município? O que é um zoneamento de uma cidade? Né? Vocês se depararam com uma cidade assim, nem Curitiba, nem Gramado, quando chega está escrito bem assim, aqui começa o zoneamento, aqui começa isso. Né? O ordenamento jurídico da cidade não está escrito nos portes da cidade, mas está impresso nas formas espaciais, para dizer que as rugosidades espaciais elas têm um conteúdo, digamos assim, objetivista, que eu posso pegar, né, que eu posso observar, né, e esse conteúdo objetivista, ele manifesta uma coisa invisível. Né? Acho que todos vocês sugeriram o texto do Milton Santos, chamado O Espaço enquanto Categoria Filosófica, e tem uma parte lá que ele fala do visível e do invisível, e é isso que eu estou tentando recuperar. Né? Eu estou tentando ampliar
ao conceito de rugosidade espacial para dizer que há rugosidades espaciais que são visíveis e há rugosidades espaciais que existem, mas que a gente pensa que não existe. Tá? Então, aí sim, vamos tentar pegar este conceito para fazer uma explicação metodológica de um exemplo dessa proposição que estou tentando construir com vocês ao longo desse curso. Né? Então, se eu pego hoje, por exemplo, o estado do Pará, né, se eu pego a relação campo agrário rural na dialética espacial do Pará, então, há elementos do campo que estão presentes hoje no rural, mas que estão presentes de uma maneira dialética, como negação superação. Né? Então, por exemplo, o rural hoje, ele se estrutura, ele se organiza em cima de rugosidades espaciais construídas desde quando Martim Afonso de Souza pisou no Brasil, em 1530, ou então desde quando começou a colonização aqui no Pará, 1616. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando da estrutura agrária. A estrutura agrária ela não começou no século XVIII, ela não começou no século XIX, ela não começou no século XX, ela não começou no século XXI, mas ela está manifesta, ela é herança, ela é um componente do DNA da dialética espacial. Né? Um DNA cuja cadeia dominial, se você pega, você vai fazer a reconstituição da cadeia dominial, você vai lá no sesmero, que é uma rugosidade espacial que não nasceu no século XXI, mas que condiciona a vida do século XXI, que a estrutura agrária condiciona o século XXI, mesmo não sendo inventada no século XXI. Aí eu não preciso, então, para falar de estrutura agrária, recorrer lá no início, buscar lá no início para dizer, olha, tudo começou com aquele um dia onde não tinha ninguém, alguém veio ser... Não preciso recorrer ao século XVII para falar do século XVII. Eu posso falar da continuidade do século XVII no século XXI. Esse é o método. E quando é que eu falo da continuidade do século XVII no século XXI? É que no século XXI eu tenho uma estrutura agrária que nasceu no século XVII. No século XXI eu tenho um outro... então, essa estrutura agrária ela é aquilo que Milton Santos chama de rugosidade espacial. Rugosidade espacial não é só a rua estreitinha lá da Doutor Assis. Rugosidade espacial não é só aquele conjunto de prédios que ganhou nova forma com a estação da Doca. Rugosidade espacial não é só o conjunto arquitetônico lá da Casa das 12 Janelas, lá o Museu do Santo Alexandre. Rugosidade espacial tem essa dimensão invisível que é justamente já, porra, que é, por exemplo, esse ordenamento jurídico que legitima uma estrutura agrária. Está dando para mim entender? Que é um outro elemento presente no século XXI, que é a rugosidade espacial, mas é a rugosidade espacial dessa dimensão do invisível, né? Por exemplo, o patriarcalismo. O patriarcalismo, né? Que é um outro elemento que nasce no século XVII, com a colonização, que é uma transposição de todo a herança europeia, tá? Onde está aí transportada para o século XX. Outra rugosidade espacial, o patrimonialismo, de que nos fala o Raimundo Faoro, no Dono do Poder. Né? O que o Raimundo Faoro vai explicar? Ele vai explicar a constituição do patronato político enquanto uma camada que metamorfoseia propriedade em poder político, influência em constrangimento político. Isto é presente no século XXI, mas isso não começa no século XXI. Aliás, a anatomia da organização municipal nossa, o município
enquanto sede do patrimonialismo, isso nasce no século XVII, no século XVI, XVII, no caso da Amazônia. Então, isso é uma outra rugosidade. Tá? Outra rugosidade, a ideia de que o campo o agrário e o rural, o campo é o espaço da produção, é o espaço econômico, é um setor da economia, não é um espaço da vida. Né? E associado a isso, tem uma rugosidade espacial, uma rugosidade pesada, que é o sentido do campo. Que o sentido do campo é produzir commodity. Né? O sentido do campo é agroexportação. O sentido do campo não é verticalizar, é modernizar sem verticalizar. O sentido do campo é ampliar a produção e a produtividade sem verticalizar. É sempre produzir mais do mesmo, mais rápido. Né? Esse ponto. Um outro ponto. Quer dizer, eu já citei 4 rugosidades que estão presentes nisso que eu chamo rural, mas não da mesma maneira que estava presente no agrário, e não da mesma maneira onde se originaram lá no campo. Elas ganham outro sentido. Então, ninguém hoje abre a boca e diz que uma empresa, por exemplo, uma empresa a Socorro, uma empresa Agropalma, ou são latifúndios. É pouco definir isso. Latifúndio não é uma grande propriedade? Mas é pouco para definir uma Agropalma. Não é verdade? Ela vai dizer, olha, eu sou uma empresa que eu gero emprego, renda, inclusão social. Eu reordeno a dimensão espacial da microrregião de Tomé-Açu. Eu agrego produtores rurais. Eu verticalizo a produção. Vai falar tudo isso, mas em cima de uma estrutura agrária herdada há muito tempo. Está dando para me entender? Olha, se não tivesse alguém que um dia morou nas terras onde está hoje o Arauaí, se não tivesse alguém que criou um modo de vida camponês que amansou a terra, vamos dizer bem assim. Não, amansou a terra, estou exagerando. Mas alguém que morou na terra durante muito tempo, né, que demarcou a terra. Né? Se não tivesse isso, não teria assentamento Arauaí. Então, quando for escolher qual era o lugar para ter o assentamento Arauaí, disseram assim, bora pegar essa área aqui que já tem população. A gente aproveita a população para mão de obra. Ou então, quando a Biopalma vai para a microrregião como vai para Tomé-Açu, vai para Cará, por exemplo. Ela traz junto a terra dela? Não traz. Ela traz junto a força de trabalho? Também não traz. Ela vai comprar, ela vai se apropriar, ela vai criar mecanismo para se apropriar da terra que já existia. Fruto de uma estrutura agrária que é anterior. Onde eu quero chegar? Que, por exemplo, as empresas do agronegócio que tem hoje, que impulsionam e que vivificam o rural na Amazônia, elas chegaram e herdaram o legado de toda uma estrutura agrária existente. Não é isso? Quando o rural chega e implanta processos de associação do produtor rural ao agronegócio, ele só pode fazer isso porque no período agrário se inventou a categoria de agricultor familiar enquanto profissão, que se inventou uma linha de crédito para o agricultor familiar chamado Pronaf. E no período agrário só se inventou a linha de crédito, só se inventou o conceito de agricultor familiar, foi para dizer que o agricultor familiar ele era uma profissão, né,
E com esse conceito, ele vai denegrir o conceito de camponês, porque ele vai dizer que o camponês é tradicional, o camponês é preguiçoso, o camponês não é rentável, o camponês não é empreendedor, o camponês ele causa dano ao meio ambiente. E o agricultor familiar, ele é mais racional. Né? Aí, já abri linha de crédito para o agricultor familiar. Aí, quando percebe que o agricultor familiar ele pode até ser mais racional, só que ele não é empresarial. Porque o agricultor familiar de carne e osso, ele não é igual ao agricultor familiar que é definido pelo decreto do PRONAF. No agricultor familiar, não tem a separação entre a empresa e a família. Né? Então, se o agricultor familiar ele pega uma linha de crédito e o filho dele adoece, ele vai pegar o dinheiro e cuidar do filho dele. Né? Então, o período em que imperou, em que antes da associação do agronegócio aos agricultores familiares, então é um período de inadimplência muito grande no meio rural, porque o agricultor ele pega o recurso e ele acha que tudo é fundo perdido, ele acha que ele pode utilizar da maneira que ele quiser, porque ele não se vê como empresário, porque esse agricultor familiar, historicamente, ele é um camponês, e camponês não é empreendedor, ele é camponês. Camponês não tem contabilidade, não tem rentabilidade. Ele não tem um sistema contábil, porque o que move o camponês é a equação trabalho versus necessidade. Então, ele trabalha para suprir uma necessidade. Se a necessidade dele for comprar uma Hilux, ele vai trabalhar para ter a Hilux dele. Agora, se for para ter um Yama de 20, uma 100zinha, ele vai trabalhar para aquilo. Ele não trabalha para se integrar ao conglomerado. Né? Aí, quando ele vira agricultor, então, tu tem uma profissionalização, porque tu começa a ter aposentadoria rural. Né? Começa a ter a profissionalização, melhor dizendo, do rural. Né? Aí, quando vem o rural, quando se implanta o ordenamento jurídico do rural, o que se faz? Se pega esse agricultor e transforma ele no empreendedor. Aí que é associado com o agronegócio. Tá? Mas tudo começa a partir, mais o empreendedor do agronegócio, ele é a superação dialética do agricultor familiar, e o agricultor familiar é a superação dialética do camponês. Então, há ruptura e continuidade. Ruptura e continuidade. O rural é ruptura e continuidade do agrário. O agrário é ruptura e continuidade do campo. O campo é ruptura e continuidade da floresta, digamos assim, do meio indígena. Está dando para acompanhar o raciocínio? Então, não existe o antes, o durante e o depois. Não existe. Existe só o agora. Que nem a gente. Dentro de nós está contido o bebê, a criança, o adolescente, o adulto e o velho. No meu caso. Tá? Então, tá contido tudo. É a mesma proposição do Milton Santos. Tá? Isso não é evolucionismo, isso é dialética. Está entendendo? A gente não está falando do espaço enquanto totalidade. Então, tudo está no espaço. O antes, o agora e o depois. Então, não tem um antes, o agora e o depois separado. Por isso que ele insiste em dizer só tem uma geografia, que é a geografia do presente. Tá? Então você está dizendo que não pode ter geografia histórica? Pode, claro que pode. Tá? Mas a partir de onde tu vai fazer a geografia histórica? Não é a partir do presente? Não é a partir do presente que tu vai buscar as pistas da geografia histórica? Né? Tu quer falar do modo de vida das tribos que habitavam a Ilha do Marajó, sobretudo Soures. Né? Como é que tu vai fazer isso? Tu não vai fazer isso a partir do século XXI? Buscando as pistas no século XXI? Tu não vai contar a partir do século XXI? Vai
vai fazer uma espécie de arqueologia, de buscar no século XXI as camadas, escavar as camadas para chegar até lá. Então, esse é o método, por exemplo, que o Marx trabalhou. Quando o Marx vai escrever o Capital, ele começa dizendo, primeiro capítulo do Capital, o primeiro livro é a mercadoria. Aí ele começa dizendo, eu vejo a sociedade capitalista como uma grande estante da mercadoria. Ele não começa falando da propriedade privada, depois falando do comércio, depois falando do dinheiro, depois falando das classes sociais, da luta de classe. Não vai falar para a ideologia do Estado, ele não vai falar nada disso. Ele não vai fazer a evolução. Por quê? Porque o capitalismo, ele é o presente. E o que é o presente? É a síntese das múltiplas determinações. E o que é o rural? É a síntese das múltiplas determinações. No rural está contido o agrário, no rural está contido o campo, no rural está contido os vários meios. Está dando para me entender? Só que não daquela maneira. Por isso que se chama rugosidade espacial. Por isso que a ideia de rugosidade espacial é importante para recuperar, para indicar a ideia de rugosidade espacial como se fosse um indicador geográfico para mostrar como é que determinadas coisas que estão no século XXI, elas não começaram no século XXI. Elas são coisas do século XVII, mas elas não têm o mesmo significado do século XVII hoje. Né? Elas têm uma outra função, elas estão inseridas num outro processo, uma outra estrutura. Então, isso é importante. Então você está dizendo que só dá para começar a estudar pelo rural? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que qualquer situação geográfica, ela deve ser abordada a partir do presente. Né? E o que é o presente que o senhor fala? O que é o presente? Já que o senhor diz que não tem passado, presente e futuro. O presente é o agora. E o que é o agora? É a partir de que condição tu vai falar. Né? Porque o que é a situação? É tu situar a tua reflexão para o leitor. Situar a tua reflexão para o leitor. Dizer assim, amado leitor, amado amigo leitor, eu vou falar do Xingu, do assentamento que tem no Xingu. Esse assentamento que tem no Xingu, ele está localizado na parte tal. Lá moram famílias X, Y e Z. Eles vivem fazendo A, B e C. E aí tu vai situar. A primeira grande situação é no tempo e no espaço. Segunda grande situação é das pessoas. Terceira grande situação, as ações. Quarta grande situação, os processos. Da mesma maneira que tu limita a tua casa não é limitada, né? O que é que tem na frente, o que é que tem atrás, o que é que tem no lado, o que é que tem em cima, né? Da mesma maneira que o espaço tem altura, largura, extensão e profundidade, a mesma história, uma situação geográfica, tu vai apresentar para o leitor os limites da tua reflexão. Situação geográfica significa eu estou te apresentando, amigo leitor, os limites da minha reflexão. Porque se a tua reflexão não tem limite, então ela não é reflexão. Só é reflexão porque tem limite. Porque vocês têm limite de tempo, limite físico, limite de vida, limite de energia, limite de paciência, limite de tinta, limite de internet, limite de tudo. Como é que a reflexão não vai ser limitada? Né? Então, é uma situação geográfica porque é limitar, é situar o limite da tua reflexão. E aí, ao situar o limite da reflexão, pode ter certeza que todo mundo vai apresentar não começar, eles estão manifestos agora, mas eles são sucessão e coexistência de processos anteriores. Né? Então, da mesma maneira que nós não temos o nosso próprio DNA, nós não inventamos nosso próprio DNA, da mesma maneira a situação geográfica de vocês, que vocês vão refletir, ela não é autóctone, ela não é autoengendrada, ela é a manifestação
de uma cadeia, ela é o estado momentâneo de uma cadeia de sucessão e coexistência. Vocês vão recuperar. Então, se a minha situação geográfica é o Dendê, então a primeira coisa que eu vou recuperar é essa estrutura agrária. Primeira coisa que eu falo, quer dizer, uma das coisas, a estrutura agrária. Segundo, por que veio o Dendê? Por que não veio uma mão? Recuperar. Terceira, por que veio essa empresa? Quarta, por que se planta dessa maneira? Eu vou começar a recuperar, eu vou ver, aí eu começo a conectar essa situação ao mundo. Tanto no momento que eu vou perguntar, mas como é que é calculado o valor do preço do produto? Eu vou dizer, é calculado lá na Holanda. Aí pronto. Aí o ciclo se fechou. Tá dando para me entender ou eu tô devaneando demais? Adriano, tu tá preocupado? Quer que tá conseguindo me entender? Então, sim, professor, com certeza. É porque eu prefiro contar dessa maneira do que dizer como faz. Tá entendendo? Eu não tenho uma receita do como faz. E é inútil buscar o como faz. Né? Da mesma maneira que ninguém anda de bicicleta por vocês, da mesma maneira que ninguém anda por vocês, vocês só vão aprender a pesquisar pesquisando, errando mesmo, e aceitando o erro, e refazendo. Sabe? Teimoso e cabeçudo não pode fazer doutorado e nem mestrado. Tá? Porque não se faz mestrado e doutorado sem errar um bocado. Erra como escreve, erra como pensa, erra no que lê, erra de orientador, erra de arquivo, erra de autor. Mas quando ele acerta também, fechou. Né? É o trabalho do erro, de lapidar. Ah, então o erro é descartável? Não. O erro significou dizer para ti o seguinte, olha, não é esse caminho, mas tem um outro. Então tem que ter uma capacidade de assimilar isso, porque ninguém fez um mestrado, um doutorado, sem fazer um zilhão de versões. Né? A gente acorda com um tema e dorme com outro. A gente acorda com um texto, acha que aquele texto é a coisa mais linda do mundo, depois dorme e acha que é a coisa mais horrenda. Então é um processo muito natural. Nós, o ser humano é um ser de lua, então enquanto não entender isso, que ele é um ser mutável e aceitar, ele tem que aceitar isso, e tem que aceitar que o trabalho é limitado. Né? Então, da mesma maneira que o mestre falou, olha, perfeito é só o Pai, então ninguém faz trabalho perfeito. Entendeu? Se vocês forem, não vou defender, eu não vou fazer porque não está bom, pode parar com isso. Ninguém, só tem tese, só tem dissertação porque tem fragilidade científica. É disso que a ciência vive. O dia que a ciência não tiver mais fragilidade científica, ela não é mais ciência, ela virou religião. Né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a ideia de situação geográfica, ela mostra o limite da reflexão. E vocês vão situar esses limites, vocês vão pontuar esses limites no presente, ou melhor, no agora. Agora. Né? E aí não se trata mais de fazer uma reconstituição autobiográfica do processo, não. O ponto de partida é o agora, como se tornou agora. Tá? Então, a turma que está fazendo reflexão sobre Belo Monte vai perguntar, sempre existiu? Não. Como é que algo que nem sempre existiu, como é que isso chegou aqui? Aí é o processo de reconstituição. Aí, com certeza, vai chegar no seguinte ponto,
só chegou porque houve condições objetivas para chegar. Só chegou porque houve condições subjetivas para chegar. Só chegou porque houve condições técnicas para chegar. Só chegou porque houve condições locais, regionais, nacionais e internacionais para chegar. E que Altamira é apenas o ponto do encontro. Ela não é nem a origem do encontro, ela não é nem um comando do encontro. Entendendo? E que Câmara de Vereador não apita nada. E que associação comercial não apita nada. E que sindicato não apita nada. Não apita nada. Ah, quem começa a apitar? Começa a apitar do Senado para frente. Entendeu? Começa a citar, porque é lá que se discute. Tá entendendo? Tá dando para me entender? A gente recupera a ideia de totalidade. Recupera a ideia de totalidade. E tem também recuperar os elementos da reflexão que venho falando para vocês, né, sobre ruptura e continuidade, sobre sucessão e coexistência. Aí, nessa altura do campeonato, principalmente aqueles que já foram meus alunos, né, começam já a juntar as figurinhas, né, do quebra, a juntar a parte lá, a primeira parte que eu dei, que foi uma parte eminentemente teórica, com esse exemplo que eu estou dando agora, né? O exemplo que eu estou dando agora exemplo de uma situação onde, a partir de uma reflexão a partir de uma reflexão do agora, né? Do agora, né? Então, eu acho que seria agora interessante, né, aproveitar essas próximas reflexões para ouvir um pouco de vocês, pequenos ensaios que nem eu fiz agora, sem nenhuma preocupação de acertar ou errar, mas expor. Então, a Rony Clay diz assim, olha, eu penso que durante essa disciplina eu ouvi essa reflexão aqui, que eu acho que no meu trabalho eu posso passar por aqui. A Ana Cláudia também, assim, também. Entendeu? Porque quando a gente fala da produção do espaço, quando a gente fala da dialética campo agrário rural, a gente não está falando de algo distante no tempo e no espaço. Tá? Aí está falando do agora. Então, da mesma maneira que os nossos bisavós estão em nós, falam em nós, né? Nós somos o legado dos nossos bisavós, ou não? Né? Então, da mesma maneira, a estrutura, a organização espacial, por exemplo, de Altamira, hoje, ela é um legado, de toda uma estrutura. Só que a gente não precisa procurar a estrutura lá atrás. Ela está aqui. Ela é a manifestação. Tá? Agora, o lugar da manifestação não é o lugar da origem. É essas coisas que a gente precisa conectar, que a gente vai fazer um exercício metodológico muito interessante do processo. Aí tira a reflexão do conteúdo histórico, mas não retira da história. Tira a reflexão do conteúdo antropológico, mas não desumaniza a reflexão. Tira a reflexão do conteúdo político, mas não tira a natureza política da reflexão. Tá não para entender? Aí tu ressalta a dimensão do espaço. Tu ressalta a dimensão do espaço. Tu começa a tratar o espaço não como um passivo da reflexão, né? Algo inerte que está ali, ao mercê, ao sabor das orientações políticas. Ele não está nem ao mercê, nem ao sabor das orientações políticas, porque ele é a própria condição para a orientação política. Eu só posso fazer Belo Monte se tem um rio, se tem um movimento do rio, se tem condições, sabe, para isso. Se não se fazer Belo Monte de qualquer canto. Né? Então, aí eu já entro com uma dimensão do espaço enquanto condição da política. Ou não? Né? A reflexão geográfica, ela parte do pressuposto que o espaço é uma condição.
E a nossa reflexão é entender como é que essa condição se impõe para a política. Se impôs durante muito tempo, se impôs contra. Porque sempre estava lá a Volta Grande, sempre. A Volta Grande estava lá antes de a gente nascer. Estava lá. Né? E a partir de 78, não, 73, não, 78 Eletronorte, né? 78 Eletronorte, né? Ou 73, mudou. Na década de 70. Tá? Então, mesmo quando surge a Eletronorte, vai surgir Tucuruí, por exemplo, e já estava lá a Volta Grande. E chegou. Em 2005, quando voltei no doutorado, que eu fui dar aula em Altamira, estava lá a briga lá por Cararaô. Né? Então, o espaço, ele resistia. Ele resistia. Né? Somente a partir do governo do Lula é que ele vai construir as condições políticas de convencimento. Ele vai ressuscitar o discurso de energia para o progresso. Vai ressuscitar. Digo, vai ressuscitar porque tem todo um bloco. Então, tinha pesquisadores da Universidade Federal do Pará propagando o discurso de energia para o progresso. Entendendo? Então, aí complica, né? Aí, então, o espaço passa a ter condições. Ele passa a dar sinal verde para aquela política. Antes, ele não dava sinal verde, agora ele deu sinal verde. Política. Vou pegar outro exemplo. A dendrocultura, ela vai estar, desde a década de 80, ela vai estar na Amazônia. Entendeu? E há muito tempo se conhecia a perspectiva de produção de biodiesel a partir de vegetais. Né? Mas quando é que o espaço, quando é que essa dimensão ela vai ser a base para a política do biodiesel? É a partir dos pactos territoriais de desenvolvimento territorial rural implantado pelo governo Lula. Né? Ele vai propagandear o rural como espaço do consenso, o território como espaço do consenso. E aí, então, o que acontece? As disputas territoriais, elas cedem espaço para o consenso territorial. Eu não estou dizendo que parou de morrer, de ter conflito no campo, não estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que houve um enfraquecimento brutal dos sindicatos, que houve do sindicato rural, né? Houve uma reconfiguração do sindicato, os sindicatos perdem espaço para as associações de produtores. Né? Então, a turma se organiza pelas cooperativas e pelas associações de produtores. Ela não se organiza mais por sindicato, porque não tem mais luta pela terra, não tem mais luta tem a luta para ser pelo crédito rural, pela produção, pela produtividade, pela certificação, pela identidade geográfica. Não tem mais outras lutas. Então, é muito mais fácil convencer a dona Maria e seu João a entrar numa associação de produtores, numa cooperativa de produtores, do que para eles se filiarem no sindicato. Né? Aí vocês podem dizer para mim, não, professor, o senhor está enganado, o senhor está equivocado. Eu quero que você me dê o direito do equívoco, tá? Eu posso estar equivocado. Né? Professor. Diga, Guilherme. Boa tarde. Não dizer que o senhor está equivocado, mas que existe um outro tipo de fenômeno aí que vale a pena ser ressaltado. Em determinado momento dessa trajetória, os sindicatos, talvez influenciados pelo novo discurso a partir do governo Lula, eles também passaram a busca por crédito, a busca por profissionalizar o agricultor familiar, né, por pautar a ação deles quase que exclusivamente na busca pela aposentadoria dos agricultores. E isso fez com que os agricultores passassem a enxergar os sindicatos de uma outra forma. É por isso também
eu avalio que houve um esvaziamento, né? Obviamente que os incentivos às cooperativas, a pulverização, né? Quase que o nascimento espontâneo de associações em busca de crédito, em busca de financiamento, especialmente Pronaf, FNO, naquela época também ajudou a esvaziar muito os sindicatos, porque cada associação era presidida, era tocada por um conjunto de pessoas que muitas vezes tinham um viés político e ideológico diferente do sindicato, mas isso contribuiu para esse esvaziamento dos sindicatos, né? Mas tá correto isso que tu fala, só vem a reforçar o que eu estou dizendo, porque no momento em que houve, a partir da década de 70, 80, né, de 80, a partir do momento que houve a captura dos sindicatos, os sindicatos realmente eles ficaram reduzidos a lugares para a aposentadoria rural. E mais, por conta da má gestão de muitos sindicatos, eles jogaram fora a criança com a água suja junto. Porque tem um montão de gente que não sabia, nunca soube nem o que é uma enxada e se aposentou como sendo trabalhador rural. Você sabe muito bem que eu não estou inventando, né? A mesma história das colônias de pescador, muita gente que nunca soube nem o que é um anzol se aposentou como pescador. Aí, o que é isso? Isso é por conta de gestões que são muito assim patrimonialistas, que não enxergam a entidade sindical, mas enxergam os bens privados da sua família, dos seus, né? Aí, então, eles aposentam familiares, eles aposentam conhecidos e tal, e tal. Isso esvazia a natureza do sindicato, tá? E isso esvazia e potencializa a descrença no sindicato, né? Então, esvazia. Então, esse é um ponto. E aí, o discurso da mercantilização da vida faz com que as pessoas elas procurem, sim, políticas de qualificação da produção, de certificação da produção, e que eu não acho equivocado. O problema que nós temos que perguntar não é o agricultor ter acesso à tecnologia, ter acesso à ciência, ter acesso ao aprimoramento. A grande pergunta que nós temos que fazer é: para que isso? Para quem isso? A quem isso serve? A quem isso serve? Está entendendo? E isso não serve a ele. Na maioria das vezes, serve ao grande capital. Ah, como que não serve a ele, professor? Não vai servir a ele. Ele vai ser apenas um elemento na cadeia produtiva. Quando esse grande capital disser bem assim: este segmento produtivo não serve para mim, esse município não me interessa, ele vai embora. E aquele produtor fica ali arrebentado. É assim que funciona o grande capital. Ele apoia, ele ajuda até o momento em que ele está interessado em que interesse para ele. Quando não, ele vai embora. No Rio Grande do Sul, o segmento de calçado registra muitas cidades, por exemplo, em que ficaram umbilicalmente dependentes de determinada fábrica. Né? Porque a indústria calçadista, né, ela tem fábrica. Né? O que é uma fábrica? Né? É uma multinacional, ela pega um conceito de tênis. Né? Ela pega um conceito de tênis, ela vai àquela fábrica e diz: olha, eu fabrico isso aqui por quanto? Aí, fabricou, então, vai produzir. É porque tem um negócio muito interessante que o rural, ele não produz produtos, ele produz conceitos. É um conceito de tomate, é um conceito de boi, é um conceito de frango, é um conceito. Né? Tanto é que no supermercado não tem estações. Os grandes supermercados não têm estações. Né? Os grandes mercados não têm estações do ano. Tu tem aquele produto há todo tempo lá. Né? Então, aí o indústria calçadista produz um conceito de tênis. Até o dia em que uma outra cidade, numa outra região, num outro estado, faz aquele conceito de tênis por um preço menor. Aí aquela empresa migra toda para outro estado.
Aí ficam aqueles galpões vazios, aquela rugosidade espacial acabou ali. O município acabou. Então, esse é o problema, que essa é uma consequência decorrente dessa rugosidade espacial que a gente está falando, que é a estrutura agrária concentrada, que é a subordinação ao mercado e que é a produção de matéria-prima sem verticalização. Isso tudo associado ao patrimonialismo, né, faz com que haja, nos lugares onde o agro, por exemplo, que é o nosso caso, se estabelece, há um processo umbilical de dependência do lugar ao agro. Né? Mas, professor, o agro também não depende do lugar? Sim e não. Né? Então, tu pega um conglomerado, por exemplo, a Biopalma, por exemplo, que originalmente não é um setor ligado ao meio rural, é um setor ligado à mineração, que era da Biovale. Quando não interessa esse segmento, ela vai embora. Então, tem diminuído as plantações, tem diminuído. Aí foi embora. E como é que ficam as plantações? Acabou. Não, para entender? O problema da subordinação do campo a esse segmento. Eu desenho rugosidades espaciais. Rugosidades espaciais. Né? Alguém mais? Algum outro exemplo? Alguma outra pergunta, gente? Né? Então, na dialética campo agrário rural, uma constante desse processo aí, um elemento estrutural, um elemento que permanece, é a presença da elite agrária, ou elite do campo, ou elite rural, dentro do bloco do poder do Estado. Então, essa é uma outra rugosidade que a gente tem, né? Então, essa presença dos senhores de terra, essa presença da elite agrária, essa presença do grande latifúndio é algo permanente na dialética campo agrário rural, né? Então, tu tens hoje o segmento do agronegócio, hoje, né, ele praticamente desenha o rural. Mas ele não desenha sozinho. Por quê? Porque sem que esse segmento do agro, esse rural, ele não é fruto do empreendedorismo do agronegócio como se tenta passar. Esse rural, ele é fruto da captura do Estado pelo agronegócio. O segmento do agronegócio, ele captura o Estado, ele arrenda o Estado, e ele faz com que um conjunto de políticas estatais sejam implementadas, beneficiando este agronegócio. Então, de empreendedor, ele não tem nada. Ele não tem nada. Continua sendo uma estrutura agrária muito parecida com a economia do café, muito parecida com o período das Seis Marias, muito parecida, que é um processo de apropriação do Estado pela elite de terra. Tá? Vocês acham que a configuração do Código Florestal é fruto de ação técnica? Vocês acham que a pressão sobre as unidades de conservação é fruto de ação técnica? Vocês acham que a pressão, por exemplo, do segmento do Dendê, para classificar o Dendê como palmeira de reflorestamento e assim a área de reserva não ser 80, mas ser só 50, é um ato técnico? É um ato que mostra como é que o segmento do agronegócio
ele capturou o Estado, ele está presente no Estado. Tá? E aí, então, ele formata todo um ordenamento jurídico que beneficia esse Estado. Aí ele cria mecanismo interessante. Por exemplo, ele confunde o direito de propriedade com o direito à propriedade. Tá? Então, o cidadão acredita que ele tem uma propriedade de 100 hectares. Então, ele acredita que ele também é dono das nascentes que estão naqueles hectares lá. E que ele pode fazer o que ele quiser. Então, se ele quiser plantar dendê na nascente, ele planta. Porque é dele. E ele não está fazendo nada ilegal. Ou melhor, ele acredita que não está fazendo nada ilegal, porque ele está dizendo que está dentro da propriedade dele. Então, ele confunde a propriedade do solo com a do subsolo e com dos recursos que estão ali. Esquecendo que isso pertence à União. Tá? Mas de onde vem essa ideia? Essa ideia vem do bloco do poder que pressiona o código para a reformulação do Código Florestal. Esse mesmo bloco do poder pressiona para frear a titulação, por exemplo, de áreas quilombolas, para frear, por exemplo, a titulação de assentamentos, para frear, por exemplo, a disseminação de novas reservas. Né? Não estamos falando que todo o espaço ele tem uma irmã siamesa chamada política. Nós só podemos explicar o espaço considerando a política. Não que o espaço seja reflexo da política, mas a anatomia do rural não pode ser entendida desconsiderando a dimensão política, mesmo porque o rural ele é a condição para o exercício da política. Só tem a disseminação, por exemplo, né? Só é possível entender a expansão do arroz no Marajó a partir do entendimento da reformulação do Código Florestal, ou até da reformulação do que se chama área de fronteira. Ou melhor, limite internacional. Tá? Então, isso são elementos para mostrar para vocês como é que a presença da elite agrária ela é uma rugosidade espacial. Né? Só que agora a elite agrária não se apresenta mais como coronel, como latifúndio, como grande propriedade de terra. Não. Ela se apresenta como pop, né, como tudo. Né? Em cima de uma mídia que é, no mínimo, tautológica. No mínimo. Né? Eu pergunto para vocês, qual é o que a gente consome que não vem da terra? Me contem. Tudo vem da terra. Então é óbvio que tudo na terra se produz. Entendeu? É óbvio. Então, esse coisa que dizer que é tech, que é tudo, isso aí é tautológico, mas isso tem um conteúdo ideológico muito grande, muito grande. Ele está dizendo, nós conduzimos o país. Ele está dizendo isso, nós conduzimos o país. Tá? Alguém levantou a mão, alguém que quer falar? Foi o professor Guilherme. Na sua opinião, professor, o que realmente estava por trás quando houve aquele boom de estabelecimento das unidades de conservação, especialmente na Amazônia? E assim, a gente recebeu a mensagem, né, que o que estava por trás era a preservação dos recursos, a garantia do verde para gerações futuras e tudo mais. Mas, na sua opinião, o que é realmente? Porque o que a gente entende é que o capital está por trás
está entremeado no Estado. Mas não seria um pouco contralógico do capital a não disponibilização desses recursos naturais para que ele pudesse se reproduzir ainda mais? Eu não diria o que tem por trás, né? Então, mas eu tenho opinião, que eu já falei para você outro dia, né? Que esse boom aí de unidade de conservação, ele não pode ser explicado sem considerar a pretensão do bloco no poder que assumiu o Estado a partir do governo Lula de tutelar os movimentos sociais, de retirar dos movimentos sociais a qualquer capacidade de autonomia de dizer o que quer fazer com o seu pedaço. Né? Se cria uma instituição extremamente exógena ao lugar, né? Se coloca pessoas extremamente exógenas ao lugar para dizer o que o lugar tem que fazer. Então, vem um montão de técnico, que geralmente vem do Centro-Sul, sabe? Com a visão extremamente colonial, que diz assim, eu sei o que vocês têm que fazer, que eu sei quem vocês são, tá? E diz qual é o formato que as pessoas devem ser. Aí formata reserva extrativista, formata isso, formata aquilo, formata aquele outro. E formatar quer dizer controlar, quer dizer tutelar, quer dizer, vocês não têm mais a capacidade. Né? E quem eu acho que explicou isso, que exemplificou isso de uma maneira muito linda, foi o Osmarino, lá do Acre. Não sei nem se ele está vivo ainda. Ele estava na luta com o Chico Mendes. Ele expressou isso num SINGA que a gente organizou aqui na Federal do Pará, em 2011, no Simpósio Internacional de Geografia Agrária. Eu convidei para falar. Aí a fala dele foi muito brilhante. Ele falou bem assim, puxa vida, antes dos CMBio, se eu não tinha nada para comer, eu ia, caçava, e eu matava a minha fome. Agora, se eu fizer isso, é crime ambiental. Então, eu tenho que ficar com fome, porque é crime ambiental. Então, eu penso que houve um processo de tutelamento. Tá? De tutelamento, e um tutelamento baseado, comprado em políticas assistenciais. Porque geralmente veio linha de crédito para construção de casa, veio linha de crédito para livros, para educação, veio linha de crédito para tudo. Né? Porque esse bloco entendeu que a parte mais, que na leitura deles, a parte mais sensível do corpo humano era o bolso. Então, tu dava dinheiro, tu dá tijolo, tu dá casa, tudinho, então tu consegue dizer que tu fizeste o bem para ele. Né? Então, eu penso que foi isso, foi um processo de tutelamento. Né? Então o senhor está dizendo que as unidades de conservação são ruins? Eu não estou dizendo nem que são ruins, nem que são boas. Eu estou dizendo apenas que ela retirou das populações locais a capacidade de gestão. Tá? Das populações locais. E aí ela começa a implantar artifícios que estão muito distantes do lugar. Muito distante. Tá? Porque o bloco no poder ele é especialista em trazer leis europeias para o Brasil, porque ele sabe que no Brasil nunca vai pegar. Ele vai sempre debitar na contra da população. Ele vai sempre dizer, é a população que não escolhe seus governantes, a população que não participa, a população que é alienada, ele sempre debita na contra da população. Quer um exemplo? Né? Sabe quanto as empresas do agronegócio, por exemplo, empresa ligada à agricultura, ligada à pecuária, sabe quanto eles pagam pela utilização dos recursos hídricos? Sabe quanto eles pagam a utilização dos recursos hídricos para o Estado? Nada. Não pagam nada. Por que não pagam nada? Porque não é cobrado. Por que não é cobrado? Porque não tem o comitê de bacia. Por que não tem o comitê de bacia? Porque a sociedade local de abrangência daquela bacia não tem a capacidade política de se organizar, né, de avaliar o impacto e de levantar um possível valor que deveria ser cobrado e revestir naquela sociedade. Então, deve ter tudo na conta da população. Esquecendo, o primeiro código de bacia que se tem
Código de Bacia já, pô. Comitê de Bacia. Comitê de Bacia começa na França. Tá? Começa na França, na década de 30. França, um país desse tamaninho, uma sociedade que já erradicou o analfabetismo, uma sociedade de uma profunda transformação, sociedade civil muito forte, onde a participação das pessoas em sindicato, em instituições é muito grande, então elas têm uma capacidade de organização muito grande. Aí elas constroem o Comitê de Bacia. Vocês acham que a Dona Maria e o seu Manuel, que tem toda a família dele trabalhando com uma empresa de Dendê, por exemplo, quando é que eles vão, se eles não se mobilizam nem para entrar no sindicato, que eles só se mobilizam para a associação de produtores, quando vocês acham que ele vai ter condição política de montar, de puxar para frente um comitê de bacia para estabelecer um valor para o uso da bacia? Quando é que ele vai fazer isso? Nunca. As ideias fora do lugar. Então, esse arranjo aí, todo bonitinho, é as ideias fora do lugar. As ideias fora do lugar. Mas então, o senhor está dizendo que piorou? Não! Eu estou dizendo que esse arranjo espacial, ele vem com a ideia de que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, se esse formato de resex, de unidade, se isso fizer aumentar a renda da população, circular mais dinheiro ali, aí pronto, está tudo resolvido. Por quê? Porque o caboclo que só pegava 10 conto por mês, ele pega 100 por semana, ele pensa que ele está bulhado, né? Como diz o caboclinho. É dinheiro que não termina mais, né? Então ele acha que ele é feliz. Agora ele é feliz. Né? Mal ele sabe que o que ele vende a centavo de real é revendido a euro. Mal ele sabe. Né? Mas, enfim, né? Essa percepção que eu tenho. Então, o bloco no poder, a oligarquia agrária nunca teve ausente do bloco no poder. E o agro, quando ele fala que ele é pop, que ele é tech, que ele é tudo, ele está dizendo assim, olha, nós comandamos a sociedade. Nós comandamos a sociedade. Eu não digo que eles comandam, você está entendendo? Mas eu digo que eles nunca saíram do comando. Eles sempre têm que dividir o comando, né? Então, no momento onde, na história do Brasil, onde o urbano e a cidade era uma coisa que estava só nascendo, estava começando a nascer, eles comandavam e mandavam. A partir do JK em diante, eles vão ter que dividir o mando e o comando com as empreiteiras. Né? Porque é a empreiteira que vai fazer estrada, é a empreiteira que vai fazer porto, aeroporto, é a empreiteira que vai fazer cidade, é a empreiteira. Está entendendo? É a empreiteira que vai fazer ferrovia, é a empreiteira. Não é o seu Manuel e a Dona Maria, é a empreiteira. Está entendendo? Aí pronto, aí começa a história da presença da empreiteira, do segmento da empreiteira no bloco no poder. Empreiteira para construir central de abastecimento, empreiteira para construir. Empreiteira. Então, eu penso que eu já consegui mostrar para vocês um pouquinho tentei mostrar a vivacidade do método. Tá? Agora, seria interessante vocês, digamos assim, a gente poder fazer um seguinte, na próxima semana, na quarta e na sexta-feira, vocês fazerem pequenas exposições de como é que vocês olharam o que eu falei, traduzindo para o trabalho de vocês, e a gente vai complementando. Porque a finalidade da disciplina é ajudar no trabalho de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo se matriculou aqui, quando se matriculou na disciplina, me confundiu com um holofote ou então com uma lamparina, né? Então, eu só tenho 1,5 metro, não tenho luz nem para mim, né? Então, o professor está chamando a gente de inseto, rapaz. Não, de inseto não, de vagalume.
Tá? Então, vocês se matricularam tentando buscar uma luz, um elemento teórico, metodológico para reflexão. Tenho certeza que se matricularam pensando assim, isso aqui vai dar, isso aqui vai me ajudar. Né? Então, eu queria um pouco ver como é que vocês, né, nesse exercício agora, um pouco de troca, porque você lembra que eu falei para vocês que chegaria um momento em que vocês falariam um pouquinho e tal. Então, eu queria ver esse momento. Tá entendendo? Não que eu vá parar de falar, mas a gente vai tentar ressignificar a partir de vocês agora. Tá? Se vocês quiserem fazer uma exposição, vocês me mandem pelo grupo para eu reproduzir a exposição de vocês aqui. Seria até interessante fazer a exposição, nada muito cheio de, sabe, de requinte, assim, nada mais porque assim, para as pessoas, elas no PowerPoint as pessoas parecem que conseguem ver melhor, né, a reflexão. Né? O que vocês acham dessa ideia? Seria um ensaio para o nosso artigo, professor? Mais ou menos esse, porque o que eu queria que vocês fizessem? Vocês procurassem pegar o que a gente conversou aqui e utilizassem para vocês. Tá? Fizessem um artigo tentando dizer assim, olha, do que se falou, eu aproveitei esse momento aqui no meu trabalho, tá entendendo? No meu trabalho, tá? Essa coisa não é algo a mais. É fazer com que esses encontros aqui tenham servido para lapidar um capítulo da reflexão de vocês, para lapidar uma parte da ideia, e sem a preocupação de apresentar aqui a coisa perfeita, porque não tem perfeito isso. Podem tirar de vocês a ideia de que tem uma coisa perfeita, que está escondida, que tem... Pode tirar isso daqui, que quando a gente faz uma tese de mestrado e de doutorado, não tem pote do arco-íris. Tem. Né? Pode ser assim? Tá ótimo. Então a gente pode agora, semana que vem, marcar quarta e sexta. Pode ser? Aí vocês podem conversar. Professor? Oi. Professor, assim, eu e a Joelma, como eu já havia acenado, né, na aula passada, a gente está construindo um artigo, a gente está pensando junto um artigo que integre das comunidades quilombolas que nós estudamos no mestrado. Eu tenho algo que eu ainda aproveitei da minha dissertação, mas também dialogando com o que eu estou querendo fazer agora. E a Gema também tem algo que dialoga com a nossa proposta, né? E aí a gente está trabalhando algo dentro da chamada ideologia de fronteira e ameaça ao modo de vida quilombola, tanto do quilombo que eu trabalhei, né, do Afro-Langituba, quanto do Araquemboa que ela trabalhou. Então a gente construiu a primeira parte do artigo trabalhando os planos e programas que trazem toda aquela concepção de desenvolvimentismo, né, para o lugar, no caso do meu caso a ferrovia e no caso dela lá a hidrovia. E nesses planos e programas eles têm tem muita concepção de que trabalha a ideologia de fronteira. E como é que isso, de alguma forma, ameaça o modo de vida do lugar? Situando, como o senhor falou agora há pouco, né, delimitando, né, como o senhor colocou aí, né, a situação geográfica, né, estabelecer os limites da nossa reflexão. Então, claro, dentro dentro de um contexto da totalidade, não é isso? A gente vai situar essas comunidades quilombolas com seus modos de vida dentro dessa ideia de ideologia de fronteira. Como é que isso ameaça esses modos de vida? E aí, eu não sei se o Joma está nessa aula, não sei se ela está me ouvindo aí, não sei se o Joma está aqui nessa aula, mas eu conversei com ela para que a gente pudesse fazer uma exposição. A gente está propondo do que a gente entendeu, do que a gente assimilou dessa sua aula, das suas aulas teórico-metodológicas, nessa proposição de entendimento aí da Amazônia e como é que a gente pode situar isso nos nossos objetos de pesquisa. Então, a gente já estava pensando isso, a gente está se comunicando direto para que a gente possa fazer essa exposição, professor. Perfeito, perfeito. Se eu não me engano, foi esse artigo que vocês falaram que enviaram para mim também para apresentar uma contribuição? Me parece que foi esse também, né? A gente está
Mas a gente, nesse da contribuição, a gente mudou o foco, né, já com as contribuições da aula, né, com as leituras Sim, da sim. aula. E aí, Sim, sim. dentro dessa exposição, eu queria só fazer uma pergunta, professor, a respeito do texto do Marcel Mauss, né, que ele fala sobre a morfologia geral, a morfologia social, né, dos esquimós, e como isso interfere, né, no modo de vida desses esquimós. Aí tem, na realidade, as estações do ano, né, e determinada estação do ano eles constroem um tipo de tenda e em um outro momento da estação do ano eles constroem outro tipo de tenda, né. Mas aí, essa morfologia social que o Márcio Múcio traz para a gente também, que a gente pode aproveitar para a geografia, não é isso? Eu acredito que também as populações quilombolas têm sua morfologia social situada dentro de uma totalidade. E que essa morfologia social dessas populações quilombolas, elas também sofrem essa interferência dessas políticas, né, como o senhor fala, espaço e política, e que, em grande medida, a ferrovia quanto à hidrovia, elas são uma outra proposição de ordenamento espacial que interfere diretamente ou indiretamente no ordenamento dessa morfologia das populações quilombolas. E a gente interpretou dessa maneira, professor. Eu estou tentando me Porque apropriar disso. eu citei fiz questão de falar o Marcel Mauss para vocês, e acho que foi ano passado, né, que eu ministrei a disciplina Foi. meio rural para você, como é que é o nome mesmo? Período e meio natural na Amazônia, uma coisa assim, né? Isso. Eu fiz questão de recuperar, porque assim, não tem, todo pensamento ele é autoengendrado, né? Ou melhor dizendo, não tem nenhum pensamento que é autoengendrado. Tá? O pensamento, a gente sempre pensa aquilo que alguém pensou. Né? O que nós fazemos? Né? Nós apenas ligamos a gente capta o espírito de uma época. Né? Então, o Milton Santos, lá por uma geografia nova, ele vai citar o Marcel Mauss. Tá? Ele vai falar do espaço, um fato social total. Aí ele vai falar da morfologia social. Né? E ele vai lamentar que os geógrafos não prestaram atenção nisso, porque se tivesse prestado atenção lá naquele período, quando Marcel Mauss escreveu, a gente já teria adiantado um montão de tempo. Né? Não é que Marcel Mauss escreveu sobre geografia, mas o Marcel Mauss já tinha tentado como é que a dimensão espacial, como é que as sociedades elas deixam suas formas e essas formas condicionam a sociedade. É nesse aspecto de morfologia, né? Mas tu queres falar, Joelma? Ah, tá. Então tá. Aí um pouco nesse sentido que eu pedi para vocês lerem. Porque assim, uma coisa bacana para a gente se formar enquanto pesquisador é ler o que a pessoa leu. Tá entendendo? Obviamente não dá para ler tudo, mas é uma outra coisa assim. Então, por exemplo, é imprescindível quando se lê espaço e método, ler a morfologia da paisagem, do Carl Sawyer. Porque foi na morfologia da paisagem que o Milton Santos foi buscar inspiração para o espaço e método. E não é eu que estou dizendo isso, não. É o Paulo César Costa Gomes, naquele livro Geografia e Modernidade. Está lá. Aí quando eu li aquele livro, eu disse, deixa eu buscar esse texto. Eu disse, realmente é isso mesmo. Né? Então, né? Então é isso. Né? Eu vou parar a gravação aqui. Né? Espero que vocês tenham tido proveito hoje. Né?